que nos permite retornar à sua casa com a expectativa de que a palavra de Deus nos alinhe à vontade do Senhor. Dentro do contexto do tema geral da Escola Bíblica de 2015, que aborda a questão da família, todos os seus desafios para se manter firme nos propósitos de Deus. Nós vamos lhes ministrar o primeiro tema que nos foi dado. É um tema de profunda reflexão. Acredito que os demais, todos estão interligados ao tema geral. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu gostaria de convidá-los, porque preciso utilizar dois textos da Bíblia, um no Antigo Testamento e um no Novo Testamento, certo? E preciso que você mantenha a sua Bíblia aberta. Deuteronômio capítulo 6. Vamos ler aqui alguns versículos e logo em seguida nós vamos para a epístola que Paulo escreveu à igreja de Éfeso. Glória a Deus, aleluia. Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 1. Nos diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, que se te ensinassem para que se cumprisse na terra a que passais a possuir, para que temais ao Senhor teu Deus, e guardes todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Sigamos. Ouve, pois, ó Israel, atenta em cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que emana leite e mel. Como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Paremos aqui. Vamos para o Novo Testamento. Para alinhar ou harmonizar este texto, Efésios capítulo 6, versículo 4. Se já localizou o texto, quero que você leia comigo, tá certo? Leia de tal maneira que ouça a sua voz. Leia pausado. Vamos ler todos em conjunto? E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Este é o nosso tema. A responsabilidade dos pais cristãos em formar, transmitir os fundamentos da fé
cristã aos filhos. Começamos aqui com o nosso congresso. E como é um tema muito didático, para a gente não perder as riquezas do texto e registrar bem aqui algumas verdades que é muito importante internalizá-las, eu preciso que você mantenha a sua canetinha aí na mão, tá certo? Que é algum complemento de frases, pontos ou textos bíblicos, você vai anotando aí. Muito bem. Já temos um texto que fala sobre a responsabilidade dos pais. Vamos trabalhar no Antigo Testamento a ideia do texto que lemos em Deuteronômio capítulo 6. Estamos trabalhando a questão da família. E agora vamos trabalhar a responsabilidade dos pais em compartilhar as verdades sagradas aos filhos. Veja bem, um dos recursos didáticos muito utilizado, principalmente no livro de Deuteronômio, com intenção, é claro, é a repetição da informação. Sempre nos discursos que Moisés foi fazendo, trazendo resumo das ordenanças de Deus, dos mandamentos do Senhor, que alguns creem que era o resumo da Torá, dos estatutos, que alguém crê que era instruções específicas para o culto e a vida devocional e social de Israel, e os juízos, que seriam as penalidades para o infrator. Todo Israel deveria estar alinhado aos ensinos de Deus, que Israel não era ninguém, nem existia. Deus fez uma aliança com Abraão, elegeu um povo através do qual Deus queria ser glorificado e chegar à plenitude da revelação, que seria a redenção em seu Filho Jesus Cristo. Israel é fruto de uma aliança de Deus. E tudo que Deus faz para a glória do seu nome. A partir da aliança com Abraão, a nação foi se configurando, mas levava como pano de fundo uma aliança de Deus. Então, como povo de Deus, não poderia andar aleatório, influenciados pela cosmovisão das culturas aos quais eles estavam em contato. Precisavam de parâmetros, porque ninguém ama nem adora e nem tem uma vida devocional real com Deus Todo-Criador se não conhecê-lo. Por isso é preciso conhecer como agradá-lo, como servi-lo. Não temos fórmula. Se queremos adorar a Deus, o caminho não foi aberto da terra para o céu, foi do céu para a terra. Se estamos falando de família, e uma sociedade sem família não existe, então é óbvio que Deus tinha uma intenção de formar através de Israel uma grande família, através da qual todas as famílias fossem abençoadas na terra. Porque desta família, sim, nasceria o Salvador. Assim que Deus permite que o tempo passe, a nação cresça como uma árvore, para lá e para cá. Ficaram no Egito 430 anos, e diga de passagem, o Egito foi um tempo que Deus permitiu Israel ficar ali, mas o Egito contribuiu para uma decadência tão tremenda do caráter da nação, que 40 anos do deserto não foi possível retroceder, nem recuperar ninguém, com exceção de Josué e Caleb, porque já tinha na íntegra um caráter formado nas bases e escolhas corretas para adorar a Deus.
Deus deu lei. A lei de Deus foi completa. Era para estar nas santas convocações como família, mas não deveriam se desviar dentro de casa como família. E como trazer a igreja para dentro de casa? Vamos para o texto, capítulo 6. Vamos aqui, vamos estudar esse texto aqui, porque tem muita coisa boa, irmãos. Aqui a Bíblia é tremenda. Esse livro que você tem aí, isso é um oceano sem praia, como disse Rui Barbosa. Você pode entrar nele e mergulhar, que é tanta riqueza, tanta cura, tanta restauração, tanto alinhamento com a vontade de Deus. Bem, então nós temos aqui o capítulo 6. Esse capítulo, vou começar dizendo o que ele significava para Israel. Bem, a gente vai entendendo aqui que esse capítulo, todo homem ou mulher ou ensinador que vai falar sobre responsabilidade de família, de ensino dentro de casa, ensino cristão, sempre se remete a esse texto. Mas se não fizesse, seria incoerente mesmo, porque esse texto está bem organizadinho. Primeira coisa que Deus começou a dizer: isto não é estatuto de homens, isto é o estatuto de Deus. E se é estatuto de Deus, eu posso até achar difícil, eu posso até me sentir desafiada, mas eu não posso me atrever a ignorar. Está claro que Deus começou a dizer: estes são os meus mandamentos, é assim que eu quero que seja feito. Quem era que usava da glória de Deus diante de uma reivindicação dessa de Deus com a nação? E Deus então vai falando. E quando Deus fala, o homem tem que se calar para entender o que ele está falando, não é assim? Muito bem, e lá vamos, Deus. Eu preciso que vocês me temam, que vocês me respeitem, leve a sério o que eu digo. É a única maneira de convivermos, porque quero ser o Deus de vocês e não encontro outra possibilidade para isso. É preciso haver temor, nada de banalizar a minha lei nem a minha presença. Não quer esse tipo de culto que banaliza o sagrado, cria novos métodos e quer tentar se aproximar de Deus fora do caminho da palavra. Estão entendendo? E parecia que eles estavam, porque ninguém se pronunciou até aí. Está bem, estou falando para os pais, os adultos. Daqui a 50 anos, quero a próxima geração conhecedora dessa minha verdade. Você, pai, que está ouvindo o que eu estou lhe dizendo e que entende que isso é minha lei, tem responsabilidade de passar para o teu filho. E o filho dele para o filho. O seguinte, eu quero que vá de pai para filho. Gente, isso não tem o que explicar aqui. Nenhuma exegese aqui precisa mais nada. Foi entendido, eles entenderam. Não é responsabilidade de Arão ensinar o teu filho, mas tu, pai, ensinarás ao teu filho a minha lei. Sabe que a lei que é tua é pecado. Está bem claro no texto. Se você quiser que tua família tenha tua árvore genealógica, tem história, aqui significa dizer isso, tá? Para que os teus dias sejam prolongados. Tu quer longevidade na tua casa? Tu quer tua árvore genealógica lá? Aqui é o patriarca maior, aqui é o tio, o avô, o bisavô, o tataravô, e a árvore cresce. Eu mantenho a longevidade da tua casa se tu levar em consideração os meus ensinamentos. Lá vamos nós. Ouve capítulo 4. Aqui está o ponto. Já que eu estou dando um mandamento e eu estou dizendo que eu quero que isso aconteça, eu vou dizer a vocês como fazer. Foi muito agradável, Deus. Agora ele entra como pedagogo. Eu vou dizer
digerir a informação, permitindo que o Espírito traga para o nosso coração, que nós somos tão espiritual para dar glória a Deus sem entender o que Deus está falando. Mas quando a gente entende, de acordo ou não, dá glória, porque Ele é verdadeiro e poderoso. Oh, Israel! Começou Deus agora a trabalhar na cosmovisão de Israel, tá certo? Presta atenção que está escrito aqui, esse chama é muito lindo, porque ele diz assim: atenta para cumprirdes que isto te suceda, porque eu quero multiplicar a tua vida, tua família. Eu quero que tu levante uma bandeira de eu e minha casa estamos debaixo da bênção do Senhor. Você pensa que isso não foi o projeto de Deus com Israel? Ele queria que Israel fosse comparado a um grande acampamento, e ele disse que na tenda do ímpio haveria dores e aflição, na tenda do justo há júbilo de alegria. Ou seja, onde Deus habita e a sua palavra reina, pode até ter desafios ou dificuldade, mas há um louvor, há uma gratidão, há um renovo, há uma cura, há uma restauração, há um recomeço, porque Deus da família é Deus que cuida. Que verdade! A ideia era essa: quero famílias alegres e abençoadas. Você quer que a sua família seja abençoada? É óbvio que você quer. Aguarde. Temos outra aqui. Versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Agora o fogo vai começar. Agora vai começar os cortes. Se Ele é o único Senhor, o que é que a sua família quer se alimentando de outra fonte? Aleluia! A ideia era: Pai, eu quero que você viva de tal maneira que eu na sua vida seja uma realidade. Se você não tiver necessidade de ir para outras fontes, eu lhe garanto que os seus filhos tão pouco terão. Para onde Israel ia? Para um lugar de norte a sul. Israel iria ficar cercado de culturas completamente aversas aos ensinos de Deus. A forma do povo falar, a forma do povo dançar, a forma do povo cultuar, a forma do povo se relacionar, tudo era na promiscuidade, na orgia e na idolatria. Você acha que Deus não conhece a constituição social do homem? Que o homem pode ser afetado pelo que ele ouve e pelo que ele vê? Nós não somos anjos e nem estamos glorificados ainda. Somos completamente vulneráveis a um contra-ataque nas nossas emoções, nos nossos desejos, e o que entrar em nosso coração pode gerenciar comportamento avesso à vontade de Deus. Eu quero que você entre na terra sabendo que eu sou seu provedor, a única fonte para você e sua casa. Você pode perguntar: então Deus está pedindo muito? Ele pede tudo. Se Ele é único, a ideia de triunidade aqui já começa a mostrar, ser revelada aqui nesse texto. Mas eu sei que vocês esquecem demais. Daqui a uma semana não vou mais nem se lembrar da escola bíblica e dos temas. Então a gente precisa massificar isso aqui, não acha? Porque quanto mais exposição, mais interferência na minha forma de ver o mundo, de agir e de pensar. E Deus, com certeza, olha, não estava nem na época das imagens que temos hoje. Uma criança com 9 meses consegue fixar as cores fortes da TV, e você olha para a criança e diz: não está entendendo nada. Claro que está. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Deus disse assim: tem uma coisa, parece ser forte demais o que eu estou pedindo aqui, mas como a minha relação com vocês tem que ter uma base, e nem é nos juízos, terá que ser por amor. Se você conseguir me amar, você vai virar a minha vontade. Até que ponto eu preciso amar Deus? Bem, você tem um coração, tem.
oração para o judeu representava o homem interior, o homem que decidia. Por isso que em Provérbios 4:23 está escrito: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu. Não é guarda as tuas convicções, é o teu coração. Porque dele procedem as saídas da. Então era lá no coração, era na formação do homem interior que as verdades deveriam ser internalizadas, decodificadas e se constituir combustível para direcionar nossas escolhas. Então eu quero que você me ame com todo o seu coração. Eu não quero 50% do seu coração, quero 100%. Nem 99%, não é o dízimo para dar dessa parte. Deus aceitou com o dízimo 10%, mas com a rendição do homem, ele queria 100%. Aleluia! Ninguém consegue obedecer a Deus se não amá-lo. Porque Deus não é terrorista. E nem vive com chicote ameaçando pessoas. Deus não impõe adoração. Porque Deus não precisa. Eu amar ou adorar a Deus não acrescenta nada na suficiência de Deus. A diferença é em mim, que vou estar escorada nele e as bênçãos de Deus vai respingar em mim. E eu que não era nada, posso chamar Deus de Pai. Acho que uma relação dessa de amor dá certo, ainda não? Se não amar a Deus, não obedece a sua palavra. Ele queria ser amado com todo o coração de Israel. Para de flertar com o mundo, Israel. Entrega todas as tuas aspirações. Vendo? E tem mais. Vamos para a alma. O homem tem a parte emocional. Alguns são muito mais voláteis do que outros, dependendo do equilíbrio da família, enfim. Mas de todas as maneiras, o lado emocional do homem é historicamente comprovado. Mas o homem não pode ser guiado por emoções. Ai, que eu não aguento ficar sem isso. Ai, meu Deus, eu estava indo até bem na minha vida espiritual. Mas quando eu vi fulano, vi ciclano na porta, entrei. Isso não pode acontecer. Deus disse: pega essas emoções de vocês e coloca diante de mim. 100% eu quero ser amado com as emoções de vocês. Alma me adora 100%. Controle das emoções vendida em adoração a Deus. Senão não vai fazer nada. Parâmetro seguinte, porque tem pai que ama mais o filho do que ama Deus. Descontrole emocional. Aí Vitinho, filho, lá vamos nós. Se Deus disse também, quero que você me ame com todo o seu entendimento. Fala de tudo que você adquirir, de todo o seu potencial, de todas as suas habilidades, qualquer que seja a nuance de riqueza que você tenha como herança ou como habilidade, isso tem que ir para a presença de Deus e tem que ser motivo de adoração ao Senhor. Não pode nenhuma parte de mim pegar nenhum desses atributos ou habilidades e usar para me autopromover. Isto fere a devoção plena a Deus. E o século XXI é o século do homem. Homem que gosta de aparecer, homem que gosta de se produzir, homem que gosta de ser bajulado, homem que gosta de ser lembrado. Mas Deus está dizendo: Israel, eu na frente, eu por cima, eu por trás, eu na frente, eu de lado. Se não houver uma entrega dessa, nem eu consigo ser quanto mais meu filho. Não consigo. Chama esse texto aqui, e o texto do capítulo 11 de Deuteronômio, e o texto de Êxodo, capítulo 23, se constituiu o Shema de Israel. Era lido pela manhã e pela noite. E logo em seguida o Senhor disse para os pais: inculca, coloca, compartilha, ensina, difunde aos teus filhos meus mandamentos, meus estatutos e meus juízos. Você
precisa ter uma boa relação dentro de casa. Você me ama com todo o seu coração, com toda a sua alma, com o seu entendimento? Então mostre isso no seu dia a dia dentro de casa. Fale e deixe seus filhos verem a sua relação comigo. E com que estou assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se, atarás como sinal na tua mão e terá por frontal nos teus olhos. Levante a mão. O que Deus estava dizendo? Israel gostava muito de orar. Era uma postura. Eles oram, você já vê em alguns vídeos, mexe muito o corpo, ou assim, eles não querem sim perder a concentração, ou gostavam muito de orar na sinagoga ou no templo de mãos levantadas, principalmente os homens. Daí vem o costume para a igreja. Paulo diz: já que vocês têm herança de orar de mão levantada, por favor, quando levantar as mãos para Jesus, não seja hipócrita não, tá? Seja bom sem ira, sem contenda, sem piedade, seja rápido e da mão que está aqui no coração. Cristianismo é isso. Então vamos lá. Ata essas verdades na mão. O que é isso? Deus estava ensinando metaforicamente. Isso não era literal, tá? Depois foi que Israel inseriu essa prática literal, mas a ideia não era essa. E os homens adoram fugir da ideia do texto e criar bezerros que Deus não mandou. Claro, quando Israel levantasse a mão no Shabá com a família, o filho olhasse para o pai e a mãe e ele recitasse a lei, porque Deus é único, Ele é Senhor, eu amo os seus estatutos, porque eu estou aqui, porque Ele abriu a porta, nos tirou do Egito e nos guarda, e nos abençoa, e nos santifica. O pequenininho olhando levantava a mão também, porque papai não é mentiroso, papai não rouba, não pega no que deve, não toca onde não deve. As mãos de papai representam o coração dele. Deus queria a nota na mão, quando a família levantar as mãos para mim, eu quero ver a santidade nas atitudes. Olha, põe aqui entre os olhos. Qual a sua visão de mundo? Eu não tenho nada a ver se o meu vizinho tem um conceito errado. A ética moral dele está de acordo com a cosmovisão do mundo. Mas eu não sou meu vizinho. Minha casa é uma casa diferenciada. A minha cosmovisão está aqui nas escrituras. É claro que eu vou ver diferente. A minha visão de mundo é completamente diferente. Por quê? Porque eu vejo na perspectiva de Deus e não do que o mundo passa para mim. Rema, revelação, isso mesmo. Era isso que Deus queria que Israel absorvesse. Tome essa palavra. Quando o teu filho chegar, vem para cá, dá um salto comigo aqui. Vem para o mesmo texto aqui, mas o seguinte, ó, versículo 20 vai para o 20. Olha como Deus, irmã, esse Deus da gente. Olha, eu fico impressionada com as teorias da psicologia. Eu amo estudar, certo? Mas eu fico rindo porque é uma das ciências mais recentes. Ainda está se formatando como ciência. E Deus aqui já está mostrando na pedagogia divina como é que as coisas acontecem. Quando eles começaram a descobrir essas coisas, ó, Deus já tinha ensinado. Ó. Versículo 20. Teu filho no futuro te perguntará dizendo: ei papai, o que significa isso? As perguntadoras dentro de casa, filho faz pergunta de 3
princípio de fé na vida do filho. Pai, onde é que está? Eu não sei. Pergunta o pastor bem para ele. Não sabe. Mas aqui era para saber. Quem você acha que vai ensinar os mandamentos de Deus para o teu filho? O cananeu? Sabe o que o cananeu vai dizer pro teu filho? Precisa adorar o teu Deus, não. Olha, na nossa religião a gente adora vários deuses. Porque às vezes a gente agrada ou agrada outro, então é melhor ter vários deuses. Para que esses conhecimentos absolutos? Menina, a gente tem que ser mais light hoje. Vai! O que aconteceu? Você precisa saber dizer ao seu filho o que significa meus mandamentos. Verdade? Pura verdade. Israel foi se afastando da palavra e fingiu-se de mal entendido. Pegou alguns textos das Escrituras, começou a preparar algumas cópias em caixinhas de couro, atar ao braço esquerdo, porque dizia que estava perto do coração, e colocar também aqui na testa umas caixinhas com alguns textos das Escrituras perto do coração. Mas quem disse que Deus mandou guardar as leis perto do coração? E estas palavras que hoje te ordeno, guardarás no coração e não perto. Desvio de interpretação da vontade de Deus. Entendeu errado, fez errado, pagou o preço pela desobediência. Porque Deus não se responsabiliza e não abençoa o que está errado. Nem venha para a casa do Senhor pensando que Deus está fazendo vista grossa ou vai liberar a bênção quando as coisas estão erradas. Deus trabalha na base, no alicerce, tira os entulhos, retifica a vida na palavra, e você nem precisa se preocupar com a bênção, porque ela vai te seguir onde você estiver. Verdade. Tem mais. Ainda fez os filatérios, que é isso que está dizendo, e disse: mas Deus não me disse que era para colocar nos umbrais. E o termo hebraico para umbrais era mezuzá. Então eles colocaram do lado direito da porta e na entrada do portão um receptáculozinho com alguns textos da Torá. E ensinaram os filhos. Olha o que eles ensinaram os filhos, de pai para filho. Quando você sair para cá, para qualquer lugar, você toque aqui nessa porção da Torá e você beije. E depois, quando entrar, toque de novo e você beije. Deus ensinou isso. Meu Jesus! Tem muita coisa que Deus não ensinou e anda como verdade. E por isso tem muita gente doente. Deus proteger esse tipo de coisa, não, meu filho. Isso chama-se fetiche. E tem muita igreja com fetichezinhos. Vou abrir o Salmo 91 e vou deixar aberto. Vou pegar a Bíblia e vou colocar o dedo. Fala, Jesus, comigo. Minha filha, eu vou dizer uma coisa, viu, minha irmãzinha? Quando a decadência começou na vida espiritual de Israel, quando o mundo entrou no meio das famílias e o pecado da idolatria começou a mostrar suas raízes, quando as bases espirituais ficam só na religião, que Deus não vem para culto porque está no ajuntamento de pessoas que dizem que estão adorando a Ele. Deus vem quando os corações se unem. É o coração do homem que atrai Deus para a terra. E não importa se é debaixo de uma árvore ou se é num teto sofisticado, isso não faz diferença. Mas se houver um coração rendido a Deus, Ele chega. Aleluia. E agora, Jesus? Israel caiu. As famílias caíram. Porque fizeram tudo errado. 3 festas, santas convocações,
dele, a firmeza dele. Vamos aqui. Aqui houve uma falha, tá? Aí vamos para o Novo Testamento. Aí Israel perdeu o lugar e ainda vai esperar a igreja subir para resolver sua questão com Deus. Tá lá no campo profético, parou. Está aguardando o arrebatamento da igreja para Deus unir o tempo e a semana final ser o trato de Deus com Israel. Nessa semana, nessa ruptura, a igreja foi levantada. A igreja de Jesus, cadê a igreja de Jesus aqui? Eu vou trabalhar agora com outras famílias, que é a sua e a minha. É a noiva do meu filho que vai andar na terra com o perfume do meu filho. Em cada lugar onde tiver uma família que me ame, quando abrir as janelas, olhar para o céu, quando entrar no supermercado, quando chegar no ambiente de trabalho, quando chegar na igreja, quando estacionar o carro, quando atravessar o sinal, está. Capítulo 6 e 4. Vamos para cá, irmão. Você não tem ideia como quando eu estou estudando as escrituras, eu fico, Jesus. Tenho um desejo de entrar na sala do trono sem pedir licença. De tanto que eu amo o Senhor. De tanto que eu amo a palavra de Deus. Às vezes eu venho doente estudar essas escrituras, quando eu termino eu estou restaurada. É uma alegria do céu no meu coração, que eu fico, meu Deus, todo mundo precisa saber o que eu estou sabendo, Jesus. Eu vou dizer a primeira vez que eu tive a oportunidade, eu vou ensinar o povo a te amar, Jesus. Olha, veja o contexto. Efésios capítulo 5, versículo 18, todo crente pentecostal sabe. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Repita comigo. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Irmão, qual era a ideia de Paulo de um crente ser cheio do Espírito Santo, hein? Vamos começar agora, porque gente, lá na lei, Deus diz: quer que vocês me amem de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. E Jesus pegou exatamente esse mandamento e o tornou o maior mandamento. Aí que ele multiplicou a importância desse mandamento. Mas agora Paulo vai dar uma introdução, ele vai resgatar o estima para a igreja. Ouve, ó igreja, o que o Senhor tem para a tua família? Não podemos repetir o erro. É pecado contra Deus. Primeiro nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para cumprir isso aqui. E como tem aqui o papel de cada membro da família, e não é a ideia hoje, não é falar sobre a função do esposo, a função da esposa, mas a maternidade e a paternidade. Então, vós pais, vamos para cá. Quando o texto começa, 6:1 diz assim: filhos, obedecei vossos pais no Senhor, porque isso é justo. O termo grego para pais aqui traduz a ideia de pai e mãe. Então, a obediência que o filho deve a pai e a mãe. Porém, quando Paulo toma o versículo 4 e ele diz: vós pais, o termo já não é para pai e mãe, é só para pai, paternidade. Escute aqui. Isso não vai aliviar a sua responsabilidade de maneira nenhuma, mas vai aguçar e desafiar a responsabilidade do homem quanto ao instruir o filho. Primeira coisa, não provoqueis a ira vossos filhos. Eu quero compartilhar uma coisa aqui para vocês acerca disso aqui. Bem, na teoria da psicologia, eles dizem que a criança, ela nasce vulnerável a qualquer informação. Na primeira infância,
a partir das interações que a criança vive, ela começa a absorver convivência, informação, gestos e palavras. Exposta a tudo isso, a criança vai formar o caráter dela. E caráter não é personalidade. Ainda que você só consiga diferenciar os dois se for para a origem de cada palavra. Na personalidade da criança, a herança dos pais. Mas o caráter não se herda. Ele é completamente formado. A palavra personalidade vem do latim persona e significa máscara. É real? É. Mas muitas vezes você não identifica. Algumas pessoas dizem, o fulano tem uma personalidade assim, muito altruísta, muito voltada para a alegria. Mas às vezes aquele temperamento consegue maquiar um estado de dor. Por isso, personalidade não é caráter. Caráter vem do grego e significa gravar, imprimir, registrar, marcar. É algo que não se esconde. Quando fala-se de caráter, fala da essência, aquilo que você é, e não que maquia ser. Deus é um homem sem máscara. Como a criança precisa ser formada para ser um cidadão adulto, Deus não deixou a responsabilidade da formação cristã para a escola, nem para os amigos, nem para o pastor. Ainda que algumas pessoas possam ser instrumento para acrescentar, mas a formação do filho está nítida pela competência dos pais, principalmente do pai. E aí, para me pegar a bênção, quando houve omissão de responsabilidade cristã, isso é sério. A crise na família nem começou ainda. E Deus chama a igreja do século XXI para essa responsabilidade. Tem que ser formada. Qual é a primeira interação social? A família. O bebê acorda e está lá a mamãe. Logo em seguida o papai entra. E a parte da família, do modelo de família hoje está descaracterizado. Isso não exime responsabilidade do homem cristão, que pensa que é a mãe que tem que formar, mas não é. Ela pode ser uma tutora na formação, mas aqui o mandamento é para o pai. Pai, você trate de assumir sua paternidade no modelo de Deus, ou amanhã você vai estar chorando porque seu filho não teve um caráter ajustado à vontade de Deus. A questão que ensina a criança no caminho que deve andar é exatamente porque ela vem preparada. É um solo virgem. O que for jogado, nasce. Meu Deus, é verdade. Agora, apesar da crise na qual Heráclito viveu há mais de 2.250 anos atrás, aquele filósofo grego, ele deixa uma frase em seus escritos que se tornou célebre. O caráter de um homem é o seu destino, mas tem muito mais a acrescentar aqui. E pode muito bem definir o destino dos filhos. Está entendendo? Essa história de querer empurrar essa responsabilidade de ensinar a Bíblia, a vida cristã, para a igreja, escola dominical ou outros segmentos, é muita desobediência de pais crentes.
isso já é reflexo, tá certo? Das filosofias dessa pós-modernidade. Vou lhe dizer uma coisa: virou moda terceirizar a educação, sim ou não? Pois eu vou contar. Olha, a palavra terceirização no inglês significa outsourcing. E sabe o que ela traduz? Influências externas. Fontes externas. Tudo eu posso terceirizar se eu tiver uma empresa. Posso pedir para uma pessoa pagar uma diária para limpar minha casa todinha, lavar minha geladeira, guardar e limpar e deixar tudo pronto. Eu posso terceirizar isso. Agora, ensinar meu filho a amar a Deus, a ser santo nesse mundo perdido. Você acha que meu filho, que nem tem o caráter formado, eu vou colocá-lo nas influências externas? Quantas horas seu filho passa na televisão? Não é nem a Bíblia que fez a pesquisa, tá? São doutores que hoje estão com um grave problema e outras doenças neurológicas que nem se ouvia falar há 50 anos atrás, pelo mínimo de caso possível identificado. Mas as crianças, desde cedo, que passam mais de 4 horas na frente de uma televisão, me dá muita pena. Mas por pesquisas de países como os Estados Unidos, França e Inglaterra, apresentam um maior índice de dificuldade escolar, diminuição da capacidade de atenção, déficit de atenção, queda do poder linguístico, baixa tolerância à frustração. Por quê? Por causa da passividade. Não interage, não estimula os reflexos, não questiona, só recebe. Aquilo que eu não estou ensinando, as redes de comunicação, que não têm o menor interesse de levar as pessoas para Deus, pelo contrário, a ética moral do mundo chama-se iniquidade. A iniquidade hoje virou virtude. Eu já não estou lá fora declarando guerra contra a impiedade e deixo-a entrar dentro da minha casa e formar a cultura do meu filho. Não é responsabilidade de avós cuidar de neto e ensiná-los a amar a Deus. Está escrito: pais. Aleluia. Não irrite seu filho. Que é isso? Como é que eu venho para um culto desse, com glória a Deus, e falo língua dentro de casa, e quando eu chego dentro de casa, minha relação com meu filho é para machucá-lo, denegri-lo, oprimi-lo? O que eu faço? O que leva uma criança a ficar irritada com o pai? A ausência ou excesso de proteção. Todas essas duas pontas são crime na formação do caráter. Criança que não tem limite, tem baixo teor de frustração, não aguenta quando lá fora as pessoas digam não, quer enfrentar diretor, quer enfrentar professor, porque não foi formado dentro de casa. Mas Deus, quando fez o jardim, aos primeiros filhos dele, a primeira família, olha para tudo, você pode, mas tá vendo aquela árvore ali? Tem um não bem grande. Eu não formo filhos sem limite. E nem atenta a capricho de ninguém. Então, favoritismo. Elege um filho em detrimento de outro. Privilegia um mais do que o outro. E se irrita. Não tem disponibilidade. Presta atenção, igreja. Você é mãe, você é pai, tá aqui. Ficar pensando que a igreja toma o lugar da família, isto é pecado.
salvação? Porque eu nasci pecadora e todos pecaram. Vamos para a Bíblia. Me dá os versículos tudo que vai defender a sua fé. Espera aí, mãe, vou abrir aqui. Tá certo. Vamos para o outro. Jéssica, você precisa defender seus princípios da sua fé nas Escrituras. Se eu viver toda a minha vida em parte para a eternidade e deixar você descalça nisso, eu não cumprir minha tarefa. E muito menos seu pai. Irmãos, isso é responsabilidade do professor da universidade. Ele vai bombardear seu filho contra a Bíblia Sagrada. A televisão vai expor um estilo de vida que vai estimular toda a prática de permissividade. Só tem uma maneira, e não adianta dizer isso é pecado, porque isto aí é rotular. E Deus não ensinou isso. Abra a Bíblia e diga, filha, vem cá. Isso não pode, porque as Escrituras falam assim. E a consequência disso leva a isso. Olha, aqui nós temos a instrução Paulo, já estou concluindo. Primeiro ponto. Segundo ponto, quando Deus já ouve, segunda parte não. Olha aqui. Pai não gera. Pai não gera. Se entender dessa maneira, você se sente a pessoa mais descomprometida do mundo. Você olha a criança na barriga da mãe, já começa a achar que a atribuição da mãe fazer tudo. Não é. A única coisa que a mãe faz é gestar. Pai gera. E tem que gerar no bolso, tem que gerar no joelho, tem que gerar no tempo, tem que gerar nas emoções, tem que compartilhar. E não vem dessa história, porque eu tenho isso, não tenho outro e não tenho tempo. Tem muita gente que realmente não tem tempo, não. Outra coisa, se você for atender a agenda da igreja semana todinha, você não tem um tempo para ficar com sua criança. Mas eu vou lhe dizer, já que é pecado você não ficar com ele e cuidar dele, você eleja os cultos que você deve participar. Venha, traga a criança para a escola dominical, não mande, venha com a criança. E venha para o culto de doutrina para orar e estudar as Escrituras. E venha quando puder, o culto da quarta, se não, fica com a família em casa, faz o jantar, abre as Escrituras e passe o ensinamento. Porque se você vier de segunda a domingo para a igreja e você não tiver tempo e outras pessoas estiverem formando a vida espiritual do seu filho, matando a fé, você perdeu a batalha. E vai achar que a culpa foi de Deus ou de alguém que cobrou mais do que você. Não foi. Dê tempo a ele, viu, pai, viu, mãe? Porque Paulo diz assim, olha, pra gente saltar aqui, Paulo diz, não irrite, fique perto, cuide, ame. Agora faça a parte que tem que fazer. Ele diz, o que ele diz? Mas ele vai dizer, ele vai colocar duas responsabilidades do pai aqui. Crie seu filho diga comigo, diga doutrina. Em algumas versões de disciplina. E na admoestação do... Pois é. Tem que pesquisar para saber o que ele queria dizer aqui. Né? Na doutrina ou na disciplina. A disciplina aqui não é surra, nem cascudo, nem obrigar a criança a ficar de joelho 15 minutos com a Bíblia aberta. Isto não era o que Paulo estava ensinando, porque judeu nenhum ensinava filho dessa maneira, quanto mais a igreja de Jesus. A palavra disciplina aqui, no grego, dá a ideia de faz do teu filho teu discípulo. Ele vai olhar para você e vai fazer na vida cristã dele o modelo que você escolheu para viver a sua. Isso é a disciplina. Nisso você vai transmitir a ideia de treinamento. Vida cristã não vem pronta. É um treino, é uma vida toda. Você nunca deixa de ser pai, nem deixa de ser mãe. E todo momento que você estiver por perto, se detectar alguma falha, você então já vai chegando e trazendo e adestrando seu filho. A palavra admoestar, que é a frase seguinte, o verbo seguinte, significa notícia. E daí surgiu a
fazemos isso? Acha que só um domingo por semana? O professor nem sabe que teu filho se insurge contra a tua autoridade, que com 5 anos diz que não quer usar roupa azul, só quer usar outro tipo de cor, que não quer comer a comida que você está comendo, mas que quer batatas fritas com molho, aí você liga para a pizzaria de meia-noite, porque senão ele faz uma greve de fome. E com 12 anos diz que não quer mais cantar na igreja. Na maioria das vezes, me perdoe a sinceridade. É quando você estuda os textos das Escrituras, primeiro, você já se sente esmagada. Porque você vê a sua incoerência. Você precisa ajustar sua vida naquele princípio. Você tem que orar e chorar diante de Deus para que aquilo ali frutifique na tua vida. Porque não vai ser negociado, tá? Dá o teu jeito, busca ajuda, jejuma, para que a palavra de Deus surja uma verdade no teu coração. Porque teu filho está te olhando. Deixa eu te contar uma coisa. Tem muita gente dentro do nosso meio que mente que nem presta. Mente, mas mente descaradamente, gerando outros mentirosos. Mente no telefone, mente dirigindo, mente em casa. Os filhos estão vendo, envolve pessoas nas conversas, contamina dentro de casa. Até a voz vai dizer: você tem que ser crente. Assim como você? Pois é. Fica muito difícil para a família sobreviver ao caos, não é? O problema, deixa eu dizer a você, não é o mundo que está se partindo. Somos nós que não estamos querendo fazer a diferença. Que é muito mais fácil fazer barulho na igreja do que dentro de casa ser um pai autêntico, uma mãe verdadeira para gerar filhos para Deus. E é uma luta. Olha, esses dias eu fiquei impactada com o testemunho de uma pessoa. Ele, na verdade, a gente já vai orar. Eu estou terminando, viu, irmãos? É que tem muita coisa, né? A Bíblia é muito gloriosa para ensinar pra gente. E já fica me dando vontade de chorar, porque a gente vê o distanciamento da gente, não querendo se aproximar mais de Deus. Não é você, quer que Deus está nessa reunião, porque senão então diga para essa pessoa que tu tem do seu lado que ainda tem jeito. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ele pode falar, meu Deus, porque o que me vai falar buscar graça. Eu quero minha família abençoada. Olha, essa pessoa, essa pessoa desse testemunho aqui, ela é uma pessoa que foi formada em um lar com os princípios do budismo, certo? E um testemunho desse me deixa esmagada, porque eu tenho uma verdade sagrada nas minhas mãos. E é o que eu procuro cada dia com dificuldade, pedir a Deus ajuda para que a palavra vá me transformando. Mas então, este homem, doutor Arundhati, ele é neto do conhecido Mahatma Gandhi. Não sei se todos conhecem, mas ele é uma personalidade do mundo político. Morreu antes dos anos 50, mas deixou um legado para a Índia de valores, de como conquistar mudanças sem ferir e machucar pessoas, com o uso da arma e da violência. Esse doutor, que é neto de Gandhi, estava na Universidade de Porto Rico em 2002, instruindo sobre o tema que ele estava. E lá bastante entrou uma questão sobre valores morais. Então ele contou essa história. Ele disse que tinha 16 anos e os seus pais moravam em uma instituição que Gandhi tinha deixado para eles, a quase 30 quilômetros da capital de Durban, na África do Sul, da cidade de Durban, na África do Sul. E o maior desejo dele e das irmãs era quando os pais permitiam com a família ir à capital, porque na capital tinha um cinema para ele ver filme, e tinha outras opções
porções de comida, e ele morava no meio dos canaviais. Então, quando foi um dia o pai dele disse assim para ele: Aaron, se prepare que amanhã eu vou passar um dia todo em uma conferência na capital. Você vai comigo, sua mãe vai lhe dar uma lista do supermercado para você trazer, e você vai colocar o carro na oficina. E quando for às 17 horas, eu me encontro com você no lugar que eu vou indicar, tá certo? No dia seguinte, ele disse que acordou muito feliz porque ia para a capital. Então pegou a relação das compras com a mãe e saiu e chegou no lugarzinho perto da conferência. O pai dele disse: Aaron, faça as compras, coloque no carro, leve o carro para a oficina e mande o cara resolver aqui esse probleminha do motor. Às 17 horas nós nos encontraremos aqui nesse lugar. Tá certo, pai? Ele tinha 16 anos. Ele então fez tudo que o pai tinha ordenado. Fez as compras, colocou na parte de trás do carro e levou o carro para a oficina e disse lá ao moço o que deveria fazer no carro. O moço organizou. E ele disse: olha, eu preciso sair daqui antes das 17 horas, que meu pai deixou o horário. Não tem problema, pode vir aqui já às 17 horas, que o carro já vai estar pronto. Aí terminou tudo com muito cedo. Ele disse: pronto, agora vou assistir o cinema. Aí foi para ver um filme de Bang Bang. Ele disse que foi um filme duplo com um ator americano. E ele assistiu o primeiro, depois assistiu o segundo. Quando termina o filme, que ele olha para o relógio, são 17 horas e 30 minutos. Ele entra em desespero, corre lá na oficina, pega o carro e vai buscar o pai. Quando chega no lugar marcado, já é quase 6 da noite. E o pai olha para ele e faz uma pergunta: por que você chegou atrasado? Ele disse que ficou tão embaraçado com a pergunta e queria dar uma justificativa e disse: porque o carro só estava pronto agora. Ele não sabia que o pai dele tinha ligado para a oficina às 17 horas. E o moço tinha dito: não, terminei o carro faz tempo, estou aguardando o seu filho chegar. Olha só o que foi que o pai fez. Baixou a cabeça, isso ele dizendo. Estava de terno, muito arrumado, com um sapato muito bonito, conferencista. Disse: eu cometi algum erro na sua formação. Preciso saber o que falhei para levá-lo a mentir, a não falar a verdade comigo. Por favor, entre no carro. Eu vou a pé. Daqui até a minha casa. Eu vou refletir onde foi que eu falhei. Quase 30 quilômetros. Era quase 6 da noite. A estrada não era asfaltada. Ele conta na sua história que levou 5 horas e meia de caminhada para o pai chegar lá. E ele ficou tão apavorado que ele foi guiando o carro atrás do pai. E o pai, olha, quando ele já estava quase chorando em casa, aquela atitude daquele pai implodiu no coração dele o conceito de falar a verdade e as consequências da mentira. Ele começou a se angustiar. Ele disse: meu Deus, por que eu não falo a verdade com meu pai? Submeter meu pai é um transtorno desse. 5 horas e meia por causa de uma mentira minha. Enquanto eu viver, nunca mais eu quero mentir. Falta esses modelos, meus pais. Como o pai curou a mentira, o caráter daquele filho, eles nunca mais em toda a minha vida eu esqueci a lição. O que temos que fazer em relação aos nossos filhos? Vou dizer-lhe uma coisa: muito mais do que ver os nossos filhos na relação das grandes universidades, precisamos ter certeza que o nome deles está escrito no livro da vida. Muito mais do que fazer grandes cidadãos da terra, deveremos formar os nossos filhos para serem cidadãos dos céus. Porque foi exatamente isso que Paulo disse aqui: mostrai-os no Senhor. Fiquemos de pé em nome de Jesus.
pela palavra que estará sendo revelada durante todas estas coisas, Deus vai rachar as nossas estruturas e meter fundamento para que a gente possa de fato. Não devemos ensinar nossos filhos a frequentar a igreja. Devemos ensinar nossos filhos a amarem a Deus e a sua palavra. E seguramente eles serão bons servos, que vão amar a igreja, amar o pastor. Devo alimentar e envolver meus filhos em amor e em oração, formados, refinados com o ensino da palavra, dar exemplo de vida cristã, amar a Deus, amar a igreja, amar o culto, amar meu pastor, respeitar as autoridades, os limites. Levante a sua mão para o céu em nome de Jesus e ore comigo. Jesus, nós precisamos de um milagre. Jesus, nossas famílias precisam de um milagre. Jesus, queremos ser socorridos, Senhor. Senhor, Tu sabes quantos estão fora, desviados, céticos, incrédulos, rebeldes, que passaram pela igreja e estão fora. Mas a Tua palavra, Senhor, nos desafia nesta noite, Pai, não somente a gestar, mas a gerar, a contribuir, a ensinar, a parar, a abrir a Bíblia, a viver as Escrituras dentro da nossa casa. Senhor, restaura nossa casa, restaura nossa família, restaura nossa devoção dentro de casa. Pai, nós te louvamos, que a Tua mão poderosa levante, Pai, filhos e netos, levante pais, mulheres e homens, para que nessa profunda escuridão da atualidade, eu e a minha casa levantemos a bandeira de que servimos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Cumprimenta essa irmã que está do seu lado com boa palavra. Diga: a nossa parte precisamos fazer.